Você já sabe, né? Sempre que você toma uma péssima decisão, vem o robô. Olha só, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Me bota dançando com o robô, editor? Obrigado. E quando eles tomam péssimas decisões, você também sofre. E todos nós sofremos quando os engravatados do mercado financeiro e seus asseclas CEOs fazem besteira. Você, os funcionários deles e todo o mercado sofre. Do que é que eu tô falando? Eu tô falando de videogames e também da comida que chega cara na sua mesa, meio que ao mesmo tempo. É esquisito, né? Vamos lá. No mercado de games, nós estamos vendo vários jogos fracassando. Jogos que muitas vezes saem de uma maneira que a comunidade de jogadores já falou que não agrada. Tem vários estúdios fechando, tem demissões em massa acontecendo toda semana. Se você abrir os portais de notícias sobre a indústria dos games, como o Games Industry, toda semana praticamente tem uma demissão em massa, que eles chamam de layoff. E muitas vezes, quem é culpado dos fracassos que levam a essas demissões são os próprios desenvolvedores. Mas uma coisa que pouca gente percebe quando vai comentar esses casos é que, na maior parte das vezes, o desenvolvedor não é muito bem o culpado. Na verdade, o culpado está acima dele. E esse culpado são os acionistas e aqueles que tentam agradar a esses acionistas a despeito das opiniões e dos gostos do consumidor. O que gera benefícios a oligopólios, a megacorporações e aqueles grandes fundos de investimento que você bem conhece e, obviamente, más consequências para as pessoas normais que estão trabalhando nesses estúdios, desde o desenvolvedor até o faxineiro, e o mercado como um todo. E esse é um fenômeno que tem equivalentes no mundo que transcende o mundo dos jogos, nas outras indústrias. E a gente vai ver isso agora no Não Dei. Esse que começou. Vinheta. Rodou a vinheta? Acabei de colocar, eu falei pra colocar a vinheta um pouco antes. Aí você falou, olha a vinheta, bom, esquece a vinheta, vem essa. Pois, sem vinheta. DEI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Vamos lá, para entender esse caso, nós vamos falar da Warner Brothers, mas não a que faz jogos. Desculpa. Exatamente a que faz jogos, nós não vamos falar da que faz filmes. Sim, a Warner tem uma divisão de games que não só produz jogos baseados nas franquias e nas propriedades intelectuais que são propriedades da Warner Brothers, como os super-heróis da DC e etc., como também tem alguns grandes clássicos, como a própria série Mortal Kombat, que eles publicam. Olha, na verdade, se não me engano, a Warner Brothers Games, no Brasil, é responsável por publicar também os jogos da CD Projekt Red, que fez o Cyberpunk e o The Witcher. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Paciência. E eles, apesar de terem tantas franquias grandes e terem emplacado o jogo mais vendido de 2023, que é o Hogwarts Legacy, tiveram, no ano passado, uma diminuição de 29% no seu faturamento e acabaram tendo que fechar 3 estúdios, um dos quais era um dos seus maiores e melhores estúdios. E a culpa meio que é da lacração e meio que não é. É meio que do capitalismo mesmo. Mas não do capitalismo de verdade, da economia woke. Aquela dos grandes fundos de investimento e das artificialidades terríveis. E pra gente entender melhor como isso acontece, vamos começar pela história do jogo que meio que desencadeou essa corrente de desgraças. O Esquadrão Suicida. Ou Suicide Squad Kills the Justice League, ou Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. Eu não sei se falar suicida e mata tantas vezes no mesmo vídeo vai fazer bem pro algoritmo. É só piadinha, algoritmo, não é pra tirar a vida de ninguém. A Warner Brothers Games é muito famosa por fazer jogos single player, esses jogos que o cara joga sozinho, que tem uma história para ele absorver, uma experiência fechada, com começo, meio e fim, para o cara começar e terminar, tirar alguma coisa daquilo e ir embora. Esses jogos, como você bem sabe, são muito perigosos, porque eles são caros de desenvolver, no modelo atual dos jogos AAA, que tem que ter gráficos cada vez melhores e que geram gastos altíssimos, e ele é um pouco arriscado, porque depois de anos produzindo o jogo, né, você produzindo, gastando com os funcionários, pagando salário, pagando marketing, eles passam todo esse período sem dar arrecadação nenhuma para dar dinheiro só na hora da venda. Ou algumas empresas desenvolveram modelos alternativos de monetização. Um deles é o jogo Live Service, que são esses jogos que você lança uma vez e vai atualizando, adicionando conteúdo, missãozinha, skin para comprar e coisa desse tipo. O cara fica meio que preso ali, jogando para sempre, dando dinheiro para você para sempre. Ou até o cara enjoar mesmo do jogo.
E aí, com o sucesso desses jogos, em especial do Fortnite, que foi um grande case de sucesso por aí, os executivos da Warner Bros. Games, para agradar os acionistas, que não gostam de risco, decidiram fazer o seu próprio jogo live service. E esse jogo seria o jogo do Esquadrão Suicida. Até porque faz sentido, né? Você quer atrair o máximo de pessoas possível pro seu novo jogo live service e... o que melhor do que usar o universo DC, que tem tantos personagens consagrados e que é parte das suas propriedades, né, para atrair essa galera. E aí, para além de usar o universo DC, eles também chamaram a Rocksteady, que é um estúdio, assim, muito bom e bem famoso por produzir os jogos da série Batman Arkham, que são muito queridos tanto pela crítica quanto pelos jogadores e que venderam bastante. O problema é o seguinte, meus amigos, é que só a propriedade intelectual por si só, ou seja, só ter a cara do Batman, da Arlequina, e do restante da Liga da Justiça e do Esquadrão, não é o suficiente. E só ter o nome de um estúdio consagrado também não é o suficiente. O produto tem que ser bom. E meio que não tinha tanto como esse produto ser bom. Por quê? Bom, as pessoas que faziam parte da Rocksteady e que fizeram esses jogos consagrados já tinham saído do estúdio há muito tempo. Eles só tinham lá mesmo o nome do estúdio. E eles saíram do estúdio justamente porque as condições de trabalho lá eram muito precárias. Veja, é muito comum no mercado de games, por conta das exigências de gráficos fotorrealistas e animações cada vez mais detalhadas, coisas que são impressionantes visualmente, mas que contribuem muito pouco para a qualidade do jogo em si, né? Para se aquele jogo vai te divertir ou não, vai passar a mensagem que ele quer passar ou não. Por conta disso, que são coisas muito caras e que demoram muito para fazer, muitas vezes os desenvolvedores têm que passar meses ou até anos virando noite para entregar os projetos. E por conta disso, normalmente depois de terminar esses projetos grandes e muito ambiciosos, o que demoram muito tempo e que dependem de muitas noites viradas, os desenvolvedores saem dos estúdios. É assim na Rocksteady, é assim na Naughty Dog, é assim na Rockstar. Vários estúdios passam por esse problema, que é muito bem documentado em livros como Blood, Sweat and Pixels, do Jason Schreier. Eu não gosto desse cara, mas o trabalho jornalístico dele muitas vezes é bom. Para além de ser um jogo live service forçado, que tende a ser um estilo de jogo um pouco mais vazio e que nem sempre agrada aos jogadores, a história desse jogo também foi feita em colaboração com uma consultoria, a consultoria Sweet Baby Inc., que é uma empresa que, por meio de chantagens no estilo mafioso, que a própria CEO admite que encoraja as pessoas a fazerem, aterroriza os estúdios para convencê-los a contratar os seus serviços de auxílio à arco-irização dos games. Ou seja, eles vão lá e tentam ajudar os caras a incluírem as pautas de diversidade, equidade e inclusão, a botarem lá a representatividade, a dar uma lacrada bem feita, sem, em teoria, atrapalhar o jogo. Hoje em dia essa consultoria é muito famosa, mas na época ela não era tanto. E o fracasso desse jogo ajudou muito a popularizá-la e a fazer com que as pessoas descobrissem que ela existia. E bom, evidentemente, a história não era bem trabalhada e estava cheio de lacração forçada. O design dos personagens era feio, tem inclusive essa skin do Mr. Freeze com temática LGBT, que, cara, é tão feia, mas é tão feia que parece que é piada. E os próprios personagens da DC, que o pessoal tanto gosta, foram nesse jogo tratados com muito desrespeito. Para além de ser um jogo em que você joga com os vilões e em que a Liga da Justiça, que são heróis bem tradicionais, ficam loucos e você tem que matá-los, o que é uma temática até comum nos quadrinhos, né, da DC, a forma como isso acontece é um tanto desrespeitosa. O pessoal viu lá a cena da morte do Batman, que foi meio feia, não gostou nada daquilo. Junto disso veio o fato de que, logo depois do lançamento do jogo, o ator, né, o dublador que faz o Batman morreu e aquele foi o último trabalho dele. E as pessoas começaram a ficar muito chateadas. Fora que a aparência da Arlequina e dos outros heróis e vilões é um tanto diferente das suas versões originais. Algo que não precisava ser assim, dado o fato de que não são atores, né, que estão ali, são modelos em 3D que poderiam muito bem ser fiéis ao material de origem. E eles não só não são fiéis, como são infiéis e mais feios, né? E para além de serem mais feios, eles ainda tiram com a cara das aparências originais dos personagens. Tem inclusive cena da Arlequina olhando pro uniforme original e zoando, falando que é ruim, que não presta, e etc, etc, etc. Evidentemente, o fã desses personagens, que seria, em tese, o público-alvo desse jogo, não gostou nada disso. Ficou chateado, isso contribuiu para a falta de popularidade dele. E olha, essa forma de contar histórias e de subverter personagens que já são icônicos e reconhecidos,
e que fazem parte, né, da cultura popular, personagens dos quais o povo gosta, pelos quais o povo tem carinho. Essa forma de inversão, né, de trocar a posição do herói e do vilão, de zombar com esses ícones, fazer essa iconoclastia, é uma coisa muito própria do pensamento revolucionário. Por isso, você vê tanto essa sanha em criticar figuras de autoridade, figuras que são admiradas, e heróis, e exaltar aqueles que são normalmente vistos como os párias, né, que seriam, por exemplo, os Dalit, né, os intocáveis, lá no sistema de castas hindu. E normalmente, em muitas dessas histórias de teor revolucionário, de teor woke, esses párias são elevados ao posto de heróis. Normalmente em inconformidade com a sociedade, com ódio ao sistema, e etc, etc, etc. E há um eco desse pensamento na forma como trataram essa história no jogo do Esquadrão Suicida. Independente disso, o jogo era chato, mal feito, não prestava. Ele saiu mal, as pessoas não compraram. E aí um brasileirinho muito do sem vergonha chamado Cabrutos, olhando esse negócio, tomando conhecimento da existência da consultoria Sweet Baby Inc., causou um escarcéu e fez uma página na Steam para catalogar os jogos em que essa consultoria estava envolvida para que as pessoas não o comprassem. Esse negócio fez tanto barulho, mas tanto barulho internacionalmente, que gerou uma resposta de um dos funcionários da Sweet Baby Inc., o Chris Kindred, eu acho, que fizeram a coisa tomar uma proporção ainda maior e chegar até no Japão. Agora o Japão tem um movimento anti-woke. Obrigado, Cabrutos. E olha, esse não foi o único caso de fracasso da Warner Brothers Games. Até porque eles tiveram também um outro fracasso que foi orientado por essa mentalidade de quem quer agradar os acionistas, que foi o Multiversus, que era um jogo que, assim, cara, é a descrição perfeita de slop corporativo, feito pensando mais no marketing do que na qualidade do produto em si. Basicamente, eles pegaram todas as propriedades intelectuais das quais a Warner é dona, tipo do Scooby-Doo até a Liga da Justiça, e fizeram um jogo de luta de crossover, que era muito inspirado ou copiava muito o Super Smash Bros. Da Nintendo, que inclusive é um jogo bom. Esse jogo, altamente pasteurizado, também era um live service, diferente do Super Smash Bros. E esse live service foi altamente promovido com diversos influenciadores, eles gastaram com marketing, o jogo aparecia em todo lado e flopou, porque o jogo é meia boca, e foi feito só pensando no lucro, pensando em atrair a atenção das pessoas com personagens que elas conhecem, sem entregar de fato qualidade real, sem entregar inovação, sem entregar algo que tivesse alguma substância de fato. Percebam aqui o padrão. No caso do Esquadrão Suicida, os caras pegaram personagens reconhecidos, achando que aquilo fosse agradar, tentaram associá-los a um esquema de jogo como serviço, para tirar uma alta lucratividade daquilo. E incluíram essas agendas de DEI, diversidade, equidade e inclusão, que são parte dos critérios ESG que fazem com que acionistas e investidores no mercado financeiro se atraiam mais pela sua empresa. E no final, nada disso agradou as pessoas. No caso do Multiversus, veja, não teve DEI, não teve ESG, mas a mentalidade por trás foi a mesma. E isso gerou consequências severas. Os acionistas ficaram insatisfeitos, os jogos foram muito caros, e isso tudo foi muito ruim. E do outro lado da moeda, saindo depois disso, nós tivemos um jogo exceção, um jogo que foi sucesso, e que já já você vai entender por que eu tô mencionando aqui. E vai entender também o que isso tem a ver com a economia real e com a sua vida. Esse jogo é o Hogwarts Legacy, jogo de mundo aberto, single player, de um jogador só, baseado na série Harry Potter. Justamente aquele tipo de jogo que é arriscado de fazer e que acionista não gosta. E adivinha? Ele vendeu pra caramba. Tipo, vendeu muito mesmo. Cara, ele não é um jogo especialmente inovador. É um jogo que faz as coisas comuns da maneira certa. Conta uma história interessante, com personagens, ou pelo menos um universo que as pessoas conhecem, e é simplesmente um bom jogo. E acabou. E adivinhem só, para além de não ter a consultoria maldita, que depois se tornou famosa, e toda essa questão da diversidade, equidade e inclusão forçadas, esse jogo aí foi boicotado pela turma do arco-íris, pela turma woke. E por quê? Porque é um jogo baseado na saga Harry Potter, que se passa no universo dele, e esse universo foi construído por uma mulher, a J.K. Rowling, que, bom, cometeu uma heresia contra a transreligião woke, a heresia femeriana, que diz que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. E só quem nasce mulher
é que é mulher de fato. Isso foi suficiente para as pessoas a cancelarem, causarem toda uma campanha de boicote e perseguição contra a véia, e essa campanha de perseguição e boicote virou um boicote contra o jogo. Os caras fizeram um alarde na mídia toda, teve jornalista cobrindo o boicote, incentivando, fizeram até um site com um banco de dados que catalogava todos os influenciadores e streamers que aceitavam jogar o jogo, para que esses também fossem boicotados e cobrados. E adivinhar só, ninguém ligou. O jogo vendeu pra caramba. Deu tudo certo. Na verdade, nem influenciador woke conseguiu aderir a esse negócio. Os caras jogaram mesmo. E fim de conversa. E agora veja, como é que os executivos, os engravatados e especialmente o mercado entendeu isso? Entendeu que o jogo fez sucesso não porque ele é bom, não porque ele é um jogo do tipo de jogo que as pessoas costumam gostar de jogar quando se trata dessas franquias. Eles acharam que o jogo fez sucesso porque a franquia faz sucesso, porque as pessoas querem jogar algo que tem o nome Harry Potter. E olha, por conta disso, eles cancelaram as expansões que iam ser lançadas pro jogo, que é uma coisa muito comum nesses jogos single player, né, de um jogador só, você lançar expansões que tem histórias adicionais e que expandem a experiência, mantendo a essência do que é o jogo, em prol de fazer mais live service que não presta. Por quê? Porque o live service, em teoria, é menos arriscado. E o jargão costuma agradar mais os investidores. É realmente uma coisa inexplicável. E veja, essa mentalidade estragou um dos maiores e mais talentosos estúdios da Warner, a Monolith. Para você que não sabe, a Monolith é um estúdio muito famoso por desenvolver um sistema chamado de Nemesis, que, por meio de um algoritmo, meio que dá uma espécie de vida para os vilões que você enfrenta no jogo. Então, tem lá um boneco, que normalmente seria só um NPC com o qual você luta normalmente, do qual você pode ganhar ou perder, né, que não faz diferença durante o seu gameplay para a história. Né? E aí esse NPC adquire uma personalidade. Quando você, ao invés de matá-lo, deixa ele vivo, ele fica com raiva de você, treina e fica mais forte. Quando você perde para ele, ele adquire mais forças. O seu acampamento fica mais poderoso. E aí, junto à história que o jogo já tem, você começa a ter essas narrativas únicas que emergem da interação do jogador com o jogo. Uma narrativa emergente. Isso, inclusive, é um termo técnico aí da ludologia, para você que é nerd. E esse estúdio estava desenvolvendo um jogo que parecia ser uma propriedade intelectual nova e original, que tinha o codinome Legacy. Eles estavam produzindo esse jogo já há alguns anos, até que a Warner foi lá e interviu. E interviu para quê? Para cancelar. Porque não é pra ficar fazendo jogo de propriedade intelectual nova, é pra fazer jogo das franquias que a gente já tem aqui ó, Harry Potter, o Super-Homem, o Batman, a Arlequina, o Senhor dos Anéis, sei lá, faz qualquer coisa dessa, não faz o seu jogo. E cancelaram, forçaram os caras a produzir um jogo da Mulher Maravilha. E aí o que aconteceu? Os profissionais daquele estúdio se demitiram em massa. E se os profissionais não estão lá, eram eles que faziam o estúdio? Bom, o estúdio meio que só tem o nome. De novo, que nem no caso da Rocksteady. E aí eles fizeram contratações novas. E adivinhem, essas contratações novas seguiram os critérios da diversidade, equidade e inclusão. Tem até print do Discord oficial dos caras, de uma funcionária ali de nome... Qual é o nome da cidadã? Não tem o nome aqui. Mas vocês estão vendo o print. Ostentando os pronomes eludelo, só que em inglês. No seu nick, falando sobre como aquela história que eles estavam contando no jogo da Mulher Maravilha era uma história que o mundo precisava ouvir. E esse jogo, para além dessa funcionária, também recebeu consultoria, eita, que nome estranho, hein? De uma mulher chamada Jelly Simone, que, ao que tudo indica, provavelmente faz parte de um grupo chamado The Whisper Network, que é um grupo de canceladores organizados que se juntam para normalmente atacar quadrinistas ou roteiristas de quadrinhos famosos e substituí-los por gente da sua patota, gente que apoia as suas ideias arco-íris. Para além desses indícios, a tal Jelly também já deu muitos posicionamentos um tanto controversos no Twitter, dentre eles um ataque de pelanca, quando o atual presidente Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. E se você acha que isso é pouca coisa, a escritora sênior do jogo, não uma consultora, é uma mulher chamada Tânia De Paz, que é conhecida na internet como Cypherophtes, um nick feio, esquisito. E ela, para além de ser uma ex-jornalista que já escreveu para Vice e para Polygon, faz parte de uma consultoria, ou fez parte de uma consultoria, no estilo da Sweet Baby Inc., chamada GamerX. Sim, Gamer. Não é uma piada, é o nome do negócio mesmo. E é uma das pessoas que estava envolvida na articulação e na execução do cancelamento contra o Hogwarts Legacy, que é da própria Warner. Ou seja, a Warner contratou uma pessoa que tentou boicotar um dos seus produtos. É impressionante. E o que aconteceu é que esses funcionários novos não só
não eram muito bons, como eles eram absolutamente incompetentes. Segundo os relatos que vazaram, né, do interior do estúdio, do pessoal que trabalhava lá, a turma nova não sabia mexer no sistema de Nemesis, não conseguia mexer no motor gráfico, no sistema que eles usam para fazer o jogo. No meio do jogo tiveram que cancelar tudo, começar do zero, refazer na Unreal Engine, que é um motor gráfico mais popular e que as pessoas têm mais conhecimento dentro do mercado. Esse reinício de desenvolvimento, ao que tudo indica, custou mais de 100 milhões de dólares, e depois de anos sem ter um jogo completo, ora, já tinha gasto demais. Aquilo que era uma aposta segura para agradar acionista começou a desagradar. E aconteceu que o jogo foi cancelado e o estúdio foi fechado. E não foi fechado sozinho. Foi fechado junto a mais outros 2 estúdios. Foram um total de 3. E agora, a divisão de games da Warner está praticamente em processo de falência. A coisa não tá boa. E tudo isso por conta de burrice corporativa. Veja, os caras tinham talento, gente apaixonada pelo que fazia, tinham muitas propriedades intelectuais de peso, Liga da Justiça, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Eles tinham até, para além desses jogos, a série de jogos Lego, que é uma série de jogos infanto-juvenil, que vende pra caramba e é bem legal até. E os caras foram, uma vez depois da outra, falhando, por se recusar a olhar para os desejos do seu público consumidor para agradar acionistas Zé Ruela que não entende o mercado. Por quê? A visão dos acionistas, a flutuação no valor de mercado, a confiança dessas pessoas, dos fundos de investimento, nas empresas é lida como se ela mesma constituísse em o mercado e não você, consumidor. Daí, por conta disso, estúdios faliram, foram fechados, muita gente ficou desempregada e muito dinheiro foi desperdiçado pro buraco, virou nada. O dinheiro, ou melhor, a riqueza, é resultado do trabalho e esforço de pessoas. E esse esforço foi jogado no lixo e gerou prejuízo, ao invés de gerar lucro. Empregos foram perdidos, ecossistemas que giravam em torno desses empregos e dos salários desses funcionários também. E tudo isso para quê? Para agradar engravatado e divulgar lacração, o que normalmente costuma andar meio junto. Até porque normalmente, uma pessoa que faz um jogo, né, ou qualquer tipo de obra de arte ligada aí ao entretenimento, etc., faz porque quer contar uma boa história, quer trazer uma experiência divertida, quer trazer algo que agregue para a vida de quem vai consumir aquilo de alguma maneira, que seja um bom lazer, um bom ócio. E essas pessoas, tanto essas das consultorias esquisitas, quanto desses fundos de investimento, não estão preocupadas com isso. Eles estão preocupados apenas com o lucro, ou preocupadas com a divulgação de uma agenda, quer as pessoas gostem dela ou não. E pela divulgação dessa agenda ser estimulada por esses fundos de investimento e aparecer em todo lugar, muitas vezes os estúdios, e ter também, obviamente, um mecanismo todo de pressão e censura às pessoas que discordam dela, há uma sensação no mercado fabricada que faz parecer para as pessoas que o público gosta dessas coisas, quando na verdade não. E no meio dessa mentirada toda, ora, muito dinheiro é desperdiçado e franquias e produtos culturais e a própria cultura das pessoas é abalada. Profissionais são formados e especializados em relações de gênero e tantas outras idiotices absurdas, em teoria queer, em teoria racial crítica e essas bobagens, deixam de aprender coisas úteis que poderiam beneficiar a sua comunidade e ao seu próximo e terminam, depois de conseguirem empregos muito bem remunerados nessas empresas que valorizam esse tipo de coisa artificialmente, no olho da rua, também sem ter o que fazer. Ou seja, até o lacrador, no final das contas, profissional, é prejudicado. Esse tipo de negócio é nocivo, destrutivo, não faz bem. E não só a indústria de jogos tem caído nessa, como boa parte da indústria da tecnologia também. Os Estados Unidos estão no perrengue danado agora por não ter mão de obra qualificada decente para trabalhar com inteligência artificial. Os caras estão tendo que abrir as fronteiras para contratar indiano e gente de outros lugares, para tentar ganhar a corrida, entre aspas, armamentícia do desenvolvimento de inteligência artificial e de automação da China. E essa corrida armamentícia é o que vai garantir a estabilidade da economia americana, junto com outras questões como a industrialização, o controle de matérias-primas e alimentos e etc, etc. Agora eu te pergunto, você olha para as universidades brasileiras, por exemplo, e você vê que tipo de formação acontecendo, especialmente nas USPs e etc da vida, Unicamps. É gente sendo formada em campos de conhecimento verdadeiros e que tenham uma utilidade para a sociedade, ou mesmo que sejam pessoas das artes, da filosofia, é gente que de fato vai trazer algo de bom,
que vai estimular a cultura nacional e dar uma boa vida pro espírito das pessoas, ou é gente sendo formada nessas porcarias. Junte-se a isso a agenda ambiental, que também está incluída no ESG, que dificulta a produção de alimento e o desenvolvimento dos países, em especial dos países subdesenvolvidos, como é o caso do próprio Brasil, e você tem uma agenda toda que se retroalimenta e leva à quebradeira nos mercados, a crises alimentares e a situações como a que nós estamos vivendo agora. E o pior, no meio dessa quebradeira toda, com tanto estúdio tendo problema, acaba que as empresas ficam desesperadas por dinheiro, porque elas se endividam. E o que acontece? Aqueles grandes oligopólios, amigos dos bancos, dos grandes fundos e dos governos, vêm e fazem aquisições e consolidações. É nesse período que surgem os grandes conglomerados, que saem comprando um monte de propriedade intelectual e um monte de marca a preço de banana, para depois ganhar muito dinheiro lá na frente. A gente está tendo esse caso aí da MGM e outras empresas do ramo do entretenimento sendo absorvidas por Big Techs como a Amazon. A própria Microsoft está comprando um monte de estúdio de videogame, um monte de propriedade intelectual. Microsoft, que assim como a Amazon, tem relação próxima com o governo americano, com o Pentágono, agência de defesa, etc. E a gente já sabe que, ora, é do interesse do governo americano a guerra cultural dentro do mundo dos jogos. Tanto é que a própria USAID financiava esforços relacionados ao mundo dos games, como a gente viu em programas passados. Enfim, a moral da história é que esse tipo de agenda só leva à destruição. A destruição da cultura, a destruição do seu poder de compra, da sua alimentação e a defesa de tudo que não presta. Você passa fome, não tem mais o que ler, o que assistir e o que jogar. Mas pelo menos, né, foi tudo feito em nome da proteção da diversidade e da democracia. Agora, se você quer entender de onde vem esse dinheiro que alimenta essa coisa por tanto tempo, que é o seu dinheiro, no caso, de uma maneira muito esquisita, e como é que esse sistema econômico inteiro funciona, assiste essa série de vídeos aqui curtinhos que o Arthur fez, chamada Economia Woke, que tá aparecendo ou aqui na minha cara ou aqui do meu lado, depende de onde o editor me colocou. Eu não sei onde ele me colocou. Me colocou onde, mano?